Então, pessoal, essa questão fala o seguinte: um trem de passageiros executa viagens entre algumas estações. Durante uma dessas viagens, um passageiro anotou a posição do trem em um instante de tempo correspondente e colocou os dados obtidos no gráfico a seguir. Então, nós temos aqui um gráfico de posição por tempo, beleza? Lembre-se do gráfico de posição por tempo. Ele mostra como varia a posição de um móvel à medida que o tempo passa. E já é importante a gente notar o seguinte, lembrar de algumas características desse gráfico. A primeira é que a inclinação mostra a velocidade. Então existem dois pontos aqui que não tem inclinação nenhuma. Entre os tempos 1 e 2 não tem inclinação nenhuma, então a velocidade é zero. Então aqui ele está em repouso. E entre os pontos, ou entre os instantes 4 e 5 horas também não tem inclinação nenhuma, então ele está em repouso. Estou colocando essa letrinha R aqui para denotar que esses são pontos em que ele está em repouso. Se tratando de um trem, provavelmente são os pontos onde ele está parado na estação, beleza? São os instantes em que ele está parado nas estações, beleza? Aí vamos lá. Com base no gráfico, considere as seguintes afirmativas. Vamos julgar as afirmativas uma por uma. A número 1 fala, nessa viagem, o trem para em 4 estações diferentes. Olha, isso não é verdade. Ele sai de uma estação, beleza? Para numa estação que está, no quilômetro 200 e depois para numa estação que está no quilômetro 300. E existe essa estação que está no quilômetro 0, que é da onde ele parte e da onde ele retorna depois de 8 horas. Então não são 3 estações, não são 4 estações diferentes, são apenas 3. Então essa número 1, ela é falsa. Número 2, o trem retorna à primeira estação após 8 horas de viagem. Essa alternativa é verdadeira. Repare que o trem sai da estação, onde a gente chama de quilômetro 0, ele vai passando por outras estações, por outros trajetos, por outras posições, essa é a verdade, e depois ele começa a retornar. Então ele sai da posição 0, vai para a posição 100, 200, 300, depois ele começa a retornar para as posições menores até chegar novamente à posição 0. Então a número 2, a alternativa 2, fala que o trem retorna à primeira estação após 8 horas. Verdade, após 8 horas ele saiu da posição 0 e retornou à posição 0. Então, a número 2 está verdadeira. Número 3. O trem executa movimento uniforme entre as estações. Essas letrinhas R que eu coloquei aqui são estações, junto com a posição 0, são estações. E o movimento é uniforme entre as estações? Certo. Então, a número 3 é verdadeira. Por quê? Porque num gráfico posição por tempo, se eu tenho uma reta inclinada, isso me mostra que o movimento foi uniforme. Quer dizer que andou-se distâncias iguais em tempos iguais. Então, a número 3 também é verdadeira. Número 4. O módulo da velocidade do trem durante a primeira hora de viagem, o módulo, beleza? Sem pensar no sinal, o módulo da velocidade do trem durante a primeira hora de viagem é menor do que qualquer outro trajeto. Vamos ver isso. Na primeira hora de viagem, qual que é a velocidade? A gente pode analisar isso aqui primeiro pela inclinação do gráfico. A inclinação do gráfico no primeiro trecho, ou seja, na primeira hora, é a maior inclinação de todas. Logo, essa velocidade não é a menor, ela é a maior velocidade. Ok? Repare que no trecho de 0 a 1 hora a inclinação é maior. E nos trechos de 2 a 4, que eu também tenho velocidade, a inclinação não é tão grande, e de 5 a 8 também a inclinação não é tão grande. A gente pode, inclusive, calcular usando os valores dados e vamos perceber isso. Mas pela inclinação, já é possível notar que a velocidade na primeira hora de viagem é a maior de todas e não a menor. Então, essa número 4 é falsa. Se a gente for assinalar a alternativa correta, somente são corretas as alternativas 2 e 3. Portanto, letra